Oi pessoal, eu sou a Julie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a New Japan Cup 2020 e as minhas lutas favoritas da primeira fase. Então roda a vinheta. Sim, o canal tem uma vinheta agora, olha que legal! Mas vamos direto ao assunto. A New Japan Pro Wrestling voltou e trouxe a New Japan Cup e que está sendo muito legal de assistir. A primeira fase foi concluída e eu separei 3 lutas que foram as melhores dessa primeira fase, na minha opinião. Não que as outras lutas não tenham sido muito boas. Afinal, nós tivemos Kota Ibushi, Zack Sabre Jr., tivemos Okada, mas eu separei 3 lutas que tiveram um impacto em mim e que me deixaram boca aberta e nervosa e até suando frio enquanto elas aconteciam. E eu vou dar uma comentada sobre a minha opinião sobre elas. Então não se preocupem se eu der uma olhadinha aqui para baixo, porque eu tô com uma colinha do que eu anotei durante a luta. Tá legal? Em terceiro lugar, eu coloquei Hiroki Goto versus Yujiro Takahashi. Por quê? Era uma luta que eu não esperava muita coisa, assim como eu não esperava muito do primeiro lugar, mas foi uma luta que me surpreendeu. O Goto é um wrestler que eu aprendi a amar conforme eu fui acompanhando a NJPW. Ele é um lutador que eu gosto muito do estilo dele e ele parece aquele típico personagem protagonista de shounen. Quando você acha que ele tá no limite, quando ele já deu tudo o que tinha que dar, ele consegue se superar. E eu acho isso sensacional. Então, já tinha esse fator Goto, que já me chamava pra luta. E mesmo não curtindo muito o estilo do Yujiro, ele conseguiu superar as minhas expectativas. E os dois fizeram uma luta muito, muito boa. Eu gostei muito porque foi uma luta bem dinâmica, bem pegada, apesar das interferências, claro, mas foi uma luta muito legal de se assistir. Que eu fiquei bem preocupada até do Yujiro vencer em alguns momentos, mas deu tudo certo e o Goto venceu. Então foi uma luta que eu fiquei muito feliz de ter assistido, de ter acontecido, porque era uma luta que eu não esperava nada, não imaginava que seria legal e foi incrível para mim assistir isso. E Hiroki Goto, amo você. Em segundo lugar, seria uma covardia se eu não colocasse essa luta no meu top, que é Minoru Suzuki versus Yuji Nagata. Sim, 2 monstros, 2 lendas no ringue e eu não poderia deixá-la de fora desse top, porque justamente são 2 monstros, 2 lendas no ringue e é uma luta que fez bem o que eu gosto, que é um ponto que eu adoro na New Japan, que são os strikes bem fortes, bem marcados. Teve trocas de elbows que, nossa, pra quem gosta de elbows como eu, assim, daquele arrepio, sabe? Daquela vontade. Eu quero dar um elbow em alguém agora, por favor. E teve um trabalho muito claro daquela coisa do heel e face, que muitas vezes na própria New Japan não fica tão claro. Nessa luta teve tudo isso, deixou isso bem claro, quanto que o Yuji Nagata é um face. Aquela coisa realmente, na entrada dele, Blue Justice, então ele era realmente a justiça. E o Suzuki com aquela cara de quem não vale nada, de quem tá curtindo apanhar, de quem tá curtindo bater, ele tá só pelo caos. O Suzuki é o Ryu que eu amo odiar. Então ele é uma das pessoas que eu mais amo odiar no wrestling. E ele é aquele cara que ele tem uma cara de mal, mas eu acho ele uma pessoa muito fofinha. Eu queria muito conhecer o Suzuki, porque eu acho que ele é uma pessoa muito, muito legal fora dos rings. É a mesma impressão que eu tenho do Tomohiro Ishii. Até umas pessoas riem de mim, principalmente o Khan, quando eu conto que eu olho pro Ishii e eu acho o Ishii muito fofo. Ele tá com aquela cara de brabo, é o mesmo caso do Suzuki, ele tá com aquele sorriso de eu vou matar, tô nem aí, pode bater. Eles estão com aquela cara e eu olho pra eles e penso, olha que coisinha mais fofa, oi que amor, deixa eu te abraçar. É essa sensação que eu tenho quando eu olho pros dois. Então essa luta não poderia ficar de fora do meu top por ser
Uma luta que eu tava esperando, eles já vinham trabalhando essa luta desde que começou o torneio, mas quando ela aconteceu foi uau, 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 uau. Claro que ela não teve aqueles golpes espetaculares, até pela questão da idade dos dois, né? Mas a quantidade de strikes e o quanto eles se entregaram naquela luta foi surreal. Os tapas que eles trocavam um com o outro, um barulho mais alto que o outro, era sensacional. Eu não sei explicar aquilo, mas me arrepiou completamente. Eu fiquei vidrada na luta assistindo. Então foi incrível, incrível, incrível. Yuji Nagata e Minoru Suzuki, muito obrigada por essa luta, foi maravilhosa. E em primeiro lugar, talvez surpreendendo muita gente, ou não, se você assistiu o torneio, talvez concorde comigo, eu coloquei Sho versus Shingo Takagi. Seria extremamente injusto para mim se eu não colocasse isso, porque eu considerei a melhor luta dessa primeira fase. Foi a melhor luta, em todos os sentidos, para mim. Eles tiveram a técnica, foi uma luta dinâmica, eles usaram os strikes, os golpes, de uma maneira tão incrível que eu olho para essa luta e eu considero ela uma guerra. A gente sabe o quanto o Shingo Takagi é um bom wrestler, ele já vem provando isso desde que entrou na New Japan, e o Sho, ele ainda é muito associado ao Roppongi 3K e o Yo. Então todas as vezes que ele tem uma chance de brilhar sozinho, é uma chance nova, porque de fazer diferente, né? Até porque eu gosto muito dele, eu prefiro ele ao Yo, porque ele tem mais esse lado bruto. O Sho, ele é muito forte, os strikes dele são muito fortes, tanto que ele ficou até, não que isso significa alguma coisa, mas ele ganhou o segundo lugar no concurso de fisiculturismo da New Japan. Como eu sei disso? Não sei, mas eu sei. Então, ele tem essa característica muito mais striker do que o Yo, que é muito mais flyer, ele é muito mais ágil. Então, o Sho é aquele cara literalmente da porrada. E era uma luta que, quando foi começar, na minha cabeça eu já tinha aceitado que o Shingo iria vencer. Mesmo torcendo pro Sho, mas as minhas expectativas já estavam lá embaixo, porque eu já tinha aceitado que o Shingo iria vencer, até porque depois eu entendi o meu pensamento. Porque como o Roppongi 3K é uma tag, então é muito difícil eles avançarem em torneios individualmente. Tanto que o Yo perdeu pro Bushi no último dia. Então eu tinha já esse pensamento, o Roppongi 3K é uma tag, então é muito difícil eles avançarem sozinhos, ou seja, o Sho vai perder. Só que conforme a luta foi acontecendo, o Sho foi me despertando aquela coisa, meu Deus, ele vai vencer, meu Deus, ele tem chance, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele vai ganhar, ai meu Deus. E eu fiquei assim, a luta inteira, inteira. Eu fiquei arrepiada, eu fiquei tensa, a cada pin, a cada kick-out, eu ficava, pelo amor de Deus, esse negócio não vai acabar nunca. O que tá acontecendo? Que luta é essa? Que luta é essa? Pelo amor de Deus, eu preciso de mais lutas assim. Então, eu fiquei nessa tensão a luta inteira. Eu não dava nada para ela e ela foi incrível para mim, assim. Eu fiquei extremamente chocada com ela. Os golpes, cada strike deles, parecia realmente que eles queriam arrancar a cabeça um do outro. Os clotheslines deles são muito fortes, dos dois são muito fortes. Então, foi uma match que eu agradeci por ainda não ter o público presente, porque isso facilitou muito a questão do som. Então, cada golpe que eles acertavam, cada strike que eles acertavam, o som ia ficando mais alto, mais alto, mais alto. E não ter ninguém, não ter público, ampliava ainda mais esse som. E era incrível de ver. Eles estavam num gás, eles davam uma corrida, eles davam golpes rápidos, de repente, coastline. E força, e força, e força. E aquilo foi me enchendo os olhos, porque não adianta, eu sou grande fã de strikes, eu sou uma striker, não vou negar isso mais. Então, quando os strikes começam a se tornar muito fortes, muito marcantes na luta,
eu não consigo evitar de me prender naquela luta. Foi por isso que eu coloquei Nagata e Suzuki em segundo, e por isso que eu tô colocando o Sho e o Shin em primeiro, porque foram duas lutas que os strikes foram sensacionais. Só que Shingo e o Sho tiveram o fator surpresa, porque eu não dava nada pela luta, eu não esperava que o Sho fosse vencer, e o Sho foi lá e me surpreendeu e venceu com aquele finisher dele que, meu Deus, tem que ser muito bom para fazer aquele pile driver dele. Tem que ser muito, muito bom. Só ele para fazer aquele pile driver. Eu acho sensacional aquilo, porque o Shingo não é um cara pequenininho. E ele é um cara grande, e ele é um cara forte. E ele pegou o Shingo, e aquele final foi sensacional. Eu poderia ficar falando dessa luta o resto da vida, porque eu fiquei incrivelmente chocada e apaixonada por essa luta. Eu acho que até vou considerar ela uma das melhores lutas que eu já vi na vida. E quando eu tava assistindo, a luta terminou e o meu pensamento foi: essa luta me deu um tapa na cara, digamos assim, ou me acordou e ela disse: a NJPW tá de volta. Foi a luta que me deu esse, sabe? As outras lutas do torneio tinham sido muito legais e tudo, só que essa luta teve aquele fator assim, meu Deus, poderia ser sabe, um Wrestle Kingdom essa luta, talvez, de tão boa que ela foi. Eu tô encantada ainda com essa luta, ainda estou sobre o efeito dessa luta, então não tenho... eu não sei mais o que fazer, só tenho a elogiar agora o Shingo por ele ter feito uma luta maravilhosa e o Sho por ter ganho meu coração mais um pouquinho, ganhando mais um espacinho que roubou mais um pouquinho desse espaço. Já gostava muito dele e agora, nossa, o Sho... eu acho que foi até a luta da vida dele, porque quando terminou ele tava ainda meio abalado, assim, foi muito, muito legal. Eu fiquei desesperada, porque foram tantos kickouts, assim, no final, e, meu Deus, quem vai vencer, quem vai vencer? Quando o Show venceu, já era tarde, então, eu não pude comemorar direito, mas eu dei aquele... de tão feliz que eu fiquei, e eu achei extremamente merecido, não que o Shingo não merecesse, mas eu achei extremamente merecido, porque foi a luta que, talvez, depois disso, a NJPW acorde e comece a dar mais espaço individualmente para o Show, porque ele provou que ele consegue. Ele consegue se manter com uma tag e ele consegue se manter sozinho. Eu sei que talvez ele não... Eu sei que as chances dele de avançar no torneio são pequenas, apesar de, se eu não me engano, a luta dele ser com um toriano, então talvez aconteça. Mas eu queria muito que ele tivesse outras oportunidades maiores como single. Então, estou torcendo muito para isso. Por favor, por favor. Porque a gente merece ver esse cara lutando single, porque é maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, se você não viu nenhuma dessas lutas, assista. E principalmente essa primeira, de verdade, assistam essa primeira, porque ela vale muito, muito a pena. Ainda mais se você é fã de strikes e golpes fortes, assista essa luta, porque vale muito, 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 muito a pena. Realmente. Como eu falei antes, no comecinho do vídeo, isso não quer dizer que as outras lutas não tenham sido boas, foram muito boas, mas essas três lutas tiveram um fator que alguma coisa mexeu assim comigo, me deixou... Ai, meu Deus! Então, eu escolhi essas três. Eu gostei muito também de Tanahashi versus Taichi. Foi uma luta que eu fiquei bem triste do Taichi ter vencido, porque eu sou uma grande fã do Tanahashi. Fiquei muito chateada. Mas eu entendo. E até achei engraçado como a história foi construída na questão da quarentena. Porque enquanto o Taichi engordou na quarentena, o Tanahashi emagreceu na quarentena. E isso deixou o Taichi furioso, fez ele parecer que não estava à altura do Tanahashi. Então essa luta teve essa construção muito legal. Eu gostei muito do Kota Ibushi e Zack Sabre Jr.
apesar de eu não curtir muito, não o estilo do Zack Sabre Jr., porque eu acho que submissões é muito legal, só que ele como um todo, assim, não é um wrestler que me chama muita atenção. Eu ainda prefiro, claro que técnicas e tudo, eu ainda prefiro lutadores como Sanada. Também fez uma boa luta, mas não foi no nível dessas três. Para muita gente deve estar sendo um choque eu não colocar o Okada na lista, mas é porque ele lutou com o Gedo. E a luta teve, sabe, aquelas coisas de pegar soco inglês e ferramentas, e não foi desclassificado, não aconteceu muita coisa, sabe? Então teve muita interferência na luta, o que não tira a qualidade dela, porque é uma luta com Okada. E pra mim, luta com Okada já é uma coisa, oh meu Deus, é o Okada. Não tira o brilho dele, não diminui o meu amor por ele. Cada vez que eu olho o Okada em ringue, principalmente eu ouço a theme dele, é aquela coisa, parece que tá chegando, sabe? Parece que a gente tá no meio do final, a gente tá quase morrendo no anime e de repente chega o personagem mais forte que a gente tava precisando. É outro personagem de anime shounen pra mim. Ele chega e ele salva todo mundo porque ele é o cara mais fodão. Então, é essa sensação que eu tenho quando eu escuto a theme do Okada, é uma theme que me anima muito. Inclusive, eu tô considerando fazer um vídeo sobre as minhas themes favoritas. Então, não sei, sugestões são sempre bem-vindas. Deixem aí nos comentários as ideias de vocês para próximos vídeos de temas, porque as ideias vão começar a acabar, gente. Eu não quero deixar o canal sem movimentar, por favor, me ajudem. Mas, então, não tira o brilho dela, mas ainda não foi uma luta que me cativou no nível dessas três. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com um tema diferente, um tema até que voltado mesmo pro wrestling. Eu vou fazer a mesma coisa com as oitavas de final, as quartas, a semi e a final. Então eu vou dar, quando chegar na final, na semifinal, eu vou escolher qual luta foi melhor. E na final eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei da final. Então fiquem aqui ligados no canal. O vídeo vai sempre sair quando a rodada estiver concluída. Então, quando chegar na final, assim que a final tiver acontecido, o vídeo vai ser feito, tá bom? Para não atrapalhar o andamento, para não pegar nenhuma, não ficar faltando nenhuma luta. Assim que eu assistir tudo, eu trago o vídeo para vocês. Beleza? Então, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Bye!